Fala rapaziada, bom aqui. Estamos em mais um episódio do Joias do Bairro. Hoje estamos aqui com a cara da guarda mais chata que nós conhecemos. É Persiliano na voz, né? Chama? Fala galera, obrigado aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Éder, eu gostaria que você contasse pro público como que foi o seu início no jiu-jitsu. Eu conheci o esporte bem cedo, com 17 anos. Era capoeirista, mas do nada. Tinha uma apresentação na igreja que eu frequentava, teve uma apresentação de jiu-jitsu. Fui lá assistir, achei irado. Comecei a treinar na semana seguinte, estou aí até hoje. Isso já se faz desde 1999, não acredito, 25 anos. Como foi a sua trajetória nas faixas coloridas? Foram todos muito bem, né? Eu acho aí, foi o início ali, eu acho meio... Aí na faixa branca ali começou aquela... Entender o que eu estava no mundo da luta e daí deslanchou. Graças a Deus eu consegui me sair bem em todas as faixas. Tanto na branca, na azul, na roxa, na marrom e atualmente na preta. Os eventos que você participava, você é conhecido por ser competidor. Tanto que hoje você é referência da sua academia. Como que você se desempenhava nas competições? Então, antigamente, né, as competições baseavam, né, no centro do Rio de Janeiro, né, todo mundo esperava o Mundial, mas acontecia muito a LERJ, que era uma competição que o Brasil todo vinha lutar essa competição, que acontecia em Niterói. E normalmente é um evento que você te fazia 5, 6 lutas, quase toda a competição. Peso, pena, sempre tinha esse bando de luta. E a gente era degrau por degrau, toda a competição era aquela guerra, e a gente ia fazendo o nosso trabalho ali, e as pessoas iam, você começar a se tornar referência. Até o GAN de 2002 aí, onde tinha as federações davam passagem para o atleta lutar fora do país, como eram os melhores atletas. Em 2001, né, eu fui quanto da LERJ, quanto da LGD, eu fui melhor atleta nas duas federações, onde obtive passagem das duas, mas só tive que optar por uma das duas. Eu fui pela LERJ e fui o primeiro atleta a ganhar a passagem e ser campeão. Com essa passagem que você adquiriu, como que você foi nas competições lá fora? E qual foi essa competição? Foi o Pan-Americano. Eu ganhei a passagem em 2001. Só que eu não tinha noção de que era uma pessoa do bairro, né, que treinava um projeto, né, que era do professor Juarez Soares, junto com a Igreja Batista. E eu comecei a ter destaque, faixa branca, faixa azul, e no ano seguinte eu estava dentro de um ranking onde tinha excelentes atletas, e eu era o terceiro. A probabilidade de eu ser campeão era bem pouca. Só que na minha categoria eu sempre faria mais luta do que os meus concorrentes na época. E foi o pulo, né? E aí eu ganhei a passagem. E você sabe que você ganha a passagem em novembro e a competição acontece em março. Não sabia falar inglês, tirar passaporte, tirar o visto americano, que é muito difícil, né? Aí, pra gente com poder aquisitivo na época, que era muito baixo, né? A gente não tinha patrocínio, a visibilidade, as pessoas ainda tinham muito preconceito com o esporte, né? E começou aquela briga, aquela guerra, né? De consegue, vai, ajuda ali, faz livro de ouro para tentar passar, que não existia nem rifa, a gente tentava passar o livro de ouro e nós arrecadamos pouquíssimo no livro de ouro, né? E a gente conseguimos, tirei o passaporte, tive o visto negado, tive que comprovar, graças a Deus eu consegui, o prefeito na época, né, mandou um secretário lá falando que ia custear o que faltava para a gente poder ir para a competição. E o prefeito mandou uma pessoa lá, eu não saí nem de dentro do consulado, fiquei lá esperando. O responsável chegou lá, né, falando que ia custear nosso hotel, que a gente só ganhou a passagem. Ia custear o hotel, alimentação. Mas foi uma guerra para a gente conseguir esse ganho aí para poder ir para os Estados Unidos. Isso daí a gente está falando em que ano? 2001 para 2002. Eu ganhei a passagem em 2001. Hoje em dia, a gente ainda vê atleta que bate na trave por causa de vista. Muito. Então essa guerra já existe há muito tempo. Passado isso,
você chega lá. Lá nos Estados Unidos. Como foi essa competição para você? Cara, eu me lembro que uma que eu tinha que foi muito difícil pra gente conseguir patrocínio, né? Aquela pressão psicológica para poder ir, você conciliar o treino, porque eu tinha que trabalhar, não tinha patrocínio, tinha que trabalhar, estudar, tentar, tinha que ajudar em casa também. E eu me lembro a última palavra, quando eu saí, o meu professor falou: filho, ó, agora zerou o game, esquece tudo, vai lá e dá o seu melhor. E eu me lembro que eu entrei no avião, depois que eu entrei no avião eu só acordei, nem me lembro se eu jantei no voo, entramos no voo aqui no Rio, na quarta noite, né, quando chegamos na quinta de manhã em Miami, e daí pra lá eu tentei me poupar ao máximo, sabia que tinha que ter um diferencial, fuso horário, e eu sempre fui muito observador, então eu já cheguei, eu tinha que preparar minha mente para aquilo. Numa categoria de Pan-Americano, na minha chave tinha, se não me falha a memória, 66, daria 5 lutas. E aí começou a competição, foi um sucesso. Finalizei a primeira, finalizei a segunda, ganhei a terceira, ganhei a quarta. Na quarta luta, eu não sabia que eu tinha ido para a final, né? E na quarta luta, que do outro lado tinha o Abimar, que ele tinha acabado de ganhar do André Galvão num evento. E eu falei: caraca, tem o Abimar Barbosa do outro lado, que seria a pedreira. E aí eu passei, fui para a área de aquecimento. Eu me lembro que passou o Fernando Tererê e falou: neguinho, hoje é seu dia. Daqui a pouco anunciou, né, a final da categoria. E aí fomos lutar. Começou a luta, eu puxo, raspo, ele me raspa de volta e no meio do caminho sobe um braço. Aí eu saí no braço dele ali e aí, porque aquele mundo passou um filme, né? Aquela guerra para chegar ser campeão pan-americano, ser o primeiro atleta, né, de uma cidade pequena que chamava a gente de Tupiniquim, né? O povo tem a ideia que a cidade era aroma de índio. E ser campeão pan-americano, tu sai da sua cidade, vai para um país que você não conhece nada, não domina o idioma, e acontece aquilo tudo, campeão pan-americano. Fizemos festa, chegamos aqui, o prefeito passeou com a gente, corpo de bombeiro, e foi uma coisa muito importante, faixa azul, campeão pan-americano. Foi nesse momento que você teve uma virada e acreditou que você poderia viver do jiu-jitsu? Então, eu sempre, aquele sonho da nossa época, a gente espelhava nos campeões mundiais, os caras, capa de revista. Eu queria ser capa de revista. E, pô, quero ser capa de revista. Porque, pô, tu viu um negão lá que fazia essa força lá, era um tererê. Cara, peso médio, fazia força com todo mundo. E, pô, e a gente, do outro lado da poça, a gente sempre fazia muito barulho. A gente tinha um bom time de competidor, né, nessa época. E o que se passou foi uma década com um time muito forte. Nós chegávamos sempre, estava entre os 3 primeiros. Isso você me contou, foi na faixa azul. Azul. E como foi a sua trajetória da roxa em diante? Então, a roxa veio aí, já da azul, dessa guerra toda. No ano seguinte teve o primeiro europeu, 2004, acho que 2003 ou 2004, 2004, acho que foi o primeiro europeu em Portugal, que acontece no início do ano, né, já na reta do carnaval ali. Nós já tínhamos um patrocínio melhor, éramos patrocinados pela prefeitura da cidade. Conseguimos o patrocínio para poder lutar esse evento. Fomos eu e o José Júnior, né, dessa competição, representar Aruama, né, na época. E chegamos lá, feliz porque do absoluto, na faixa roxa, tinha o Júnior, que era muito mais pesado do que eu, pra gente poder brigar com o mundo, né, era nós dois contra o mundo. E começou, fiz 4 lutas, se não me falha a memória, na categoria, pô, e no absoluto só tinha gente pesadão. Eu falei: caraca, mano, eu com 76 quilos. Leve, eu tava de leve. Eu já tava de leve, né? Eu já tinha começado a trajetória no leve. E aí começou, eu fui campeão da categoria. E me lembro, né, porque competição pra Playboy, não adianta. Playboy, entre aspas, quem tinha uma condição financeira melhor, né, pra estar dentro daquele evento. E lá, me lembro, um dos professores, na final da categoria, o Olavo Belo, o cara que tinha apertado todo mundo do outro lado, um espanhol. E aí eu fui lutar com ele na final. Eu acho que eu apertei ele também. Eu não me lembro bem da luta, eu sei que eu ganhei e fui campeão. Começou o absoluto, que lá, aí do outro lado tinha um Wesley, um judoca que, pô,
que, se não me falha a memória, era aluno do Fabrício Morango. Falou, meu irmão, aí ele me conhecia, ele falou, pô, o moleque é muito bom no alto. E, meu irmão, se tu puxar, o moleque vai passar. Eu falei, pô, mano, eu vim pra lutar e vamos ver o que vai dar. Eu acho que na semifinal eu raspei esse moleque aí, ganhei dele. E na final eu lutei, peguei um cara muito grande que nem ele acreditou. Ele não foi fair play, ele não foi no pódio até. E eu finalizei ele, puxei pra guarda, um maluco de 100 e pau, puxei pra guarda e finalizei no braço. Tipo, rápido. Luta, eu acho que não durou 1 minuto. E aí foi assim, fui campeão europeu, categoria absoluta. O primeiro da história, né? Peso leve, ser campeão, primeiro ano, 2004. E aí o 2004 ficou uma guerra. Brasileiro, eu caí nas quartas de final, perdi na semifinal do Mundial, fiquei em terceiro na semifinal do Mundial. No mesmo ano eu ganhei 6 etapas da LERJ, que era a competição mais difícil do Rio. Ganhei as 4 etapas da Federação do Rio de Janeiro. E ano seguinte, ainda de roxa, novamente fui campeão europeu, categoria absoluto, campeão de desafio Brasil-Estados Unidos. Foram 10 lutas nos 2 anos, 2004 e 2000, né, que tinha aquela seleção brasileira, Brasil versus Espanha. E eu fui campeão 2 anos consecutivos. E aí eu fiz 10 lutas nos 2 anos consecutivos. 4 na categoria e 4 no absoluto. E no ano seguinte, na semifinal, o Jasuni machucou no joelho, se não me engano, o joelho ou o pé. Na semifinal do absoluto, ou nas quartas. E aí eu tive que fazer mais uma luta a mais. E aí no ano seguinte eu fiz com o Olavo. O Olavo Belo, aluno do Morango. E ganhei dele de novo na final do europeu. Acho que foi o Olavo. Trajetória da faixa marrom. Faixa marrom. Faixa marrom foi o ano que eu fui campeão mundial da O, que eram os 2 mundiais, uma semana era o da CBJO e na semana seguinte da CBJJ. Uhum. Uma semana, o primeiro ano foi em Niterói, não, foi no Rio, foi em São Paulo. Nós fomos para São Paulo e lá fui campeão, fiz 6 lutas. No final eu ganhei do Rodrigo, da Nova União. Nessa mesma competição, com o Lucas Lepre, Calazanhos, Ivan Diniz e vários outros atletas de ponta, talentosos demais na minha categoria. Graças a Deus eu consegui ser campeão. Campeão em São Paulo, no Rio, perdi pro Calazanhos nas quartas de finais. Tomei uma queda faltando segundos, mas faz parte. Não consagrei. Fomos pro Brasileiro, fiz 5 lutas, perdi na final do Brasileiro. Fui vice-campeão brasileiro, de marrom. E aí veio a saga no ano seguinte. Eu não fui pro europeu, porque eu queria ser campeão brasileiro. Treinei, fui campeão estadual, campeão carioca. Fui campeão de todas as competições do estado do Rio. E aí cheguei no brasileiro. Fiz 5 lutas impecáveis. E fui campeão brasileiro em 2005. 2006. 2006 fui campeão brasileiro. De marrom. E perdi nas quartas de final do Mundial de novo, que eu tava voando, tomei um baseball choke, né? Vi o apito no ouvido. E aí foi o ano também que eu estreiei de preto, em 2006. E teve vários outros, nesse decorrer desses anos aí. Eu fui terceiro lugar de marrom, de vice-campeão pan-americano de marrom. Fui terceiro lugar pan-americano de roxa. Eu medalhei todos os anos pan-americano. Né? Acho que teve um pan-americano só que eu não medalhei, mas todos que eu fui na categoria adulta eu medalhei. E aí começou a trajetória na faixa preta, que era aquela transição que era mais atleta, se tornava mais caro viver do jiu-jitsu. Tava no 6º, de faixa preta eu já estava no 6º período, o 7º de educação física. Tinha alguns apoiadores que me ajudaram, né, bastante. E aí eu viajo para lutar o PAN. Não, viagem para lutar o Mundial, o PAN, não me fala. Primeiro, não, foi 2007. Não, viagem para lutar o PAN de faixa preta. Perdi nas quartas de finais. Uma luta ali duríssima contra o Formiga. E quando saí de lá, eu recebo um convite para... 2007, minto, perco nas quartas de final, volto pro Brasil. Eu recebo um convite para morar nos Estados Unidos. E aí eu falo, caraca, e aí? Faço. Voltei pro Brasil, conversei com o meu professor da época, ele falou, filho, se for bom para você, vai. E aí se iniciou uma nova trajetória.
onde eu comecei a lutar as competições dentro dos Estados Unidos. Fiquei ali 4 anos. Eu não lutei o brasileiro de adulto, eu não consegui lutar na categoria adulto. Acho que eu lutei um brasileiro de adulto. Eu não consegui mais competir no Brasil de adulto. Aí foram 10 anos. Aí eu já estava fora do país, foram 10 anos, né? Eu acho que eu tenho aí trocentos títulos, né? Da branca até a faixa preta. E foram 10 anos morando, 10 a 11 anos morando fora nos Estados Unidos. Fiquei até 2011, quando eu fiz a transição para morar nos Emirados Árabes, onde eu passei 5 anos. Mas nesse período inteiro de treinamento, eu nunca deixei de treinar. Treinava todo e santo dia. Né? 2014 eu fui pai, eu já estava morando nos Emirados Árabes. Mas eu levava pro treino, em 3 meses eu botava minha filha no bebê conforto e ia treinar. Todo dia, fazia minha carga horária de 8 aulas diárias. E à noite eu ia treinar jiu-jitsu. Treinei todos os dias. E aí foi quando eu comecei a me preparar para voltar pro Brasil. Competi 2 vezes nesses 10 anos. Competi bastante quando fui várias vezes campeão do Naga, fui várias vezes campeão do West Wing nos Estados Unidos e várias outras competições. Eu comecei a me preparar. Quando eu fui para Abu Dhabi, eu queria treinar, né? Queria construir família, tinha casado e comecei a olhar o jiu-jitsu realmente como professor. E aí eu falei, pô, eu tenho que deixar o meu legado. Comecei a construir. Mas aquele vínculo de competidor que eu competia na época de Brasil nunca acabou, que era todo final de semana nós tínhamos uma competição, né, por final de semana. E todo final de semana nós estávamos em algum lugar competindo. E aí eu começo a me preparar em 2017 para voltar para o Brasil. Eu volto em março. Aí eu já chego lutando todas as etapas da Federação do Rio de Janeiro. Fui campeão estadual, campeão carioca e campeão internacional. E tipo assim, internacional que só tinha gente brabo na categoria. Eu era um azarão, 10 anos, 11 anos sem lutar. Quase o meu primeiro internacional de Master 1. Cara, chave, eu não lembro o nome dos adversários. Eu sei que do outro lado tinha o Rafael Abirrian, né, que é um excelente atleta. E todo mundo já sabe, porra, ele seria o campeão da categoria. O azarão sou eu, né? Vou ter que brigar contra todo mundo de novo. E começou ali. Fiz 1, fiz 2, fiz 3. Lutei as quartas ou a semi com o tal de Ismael da Nova União. É um cara do MMA, o cara com gás infinito, acelerando tudo. E aí, falei, pô, dá pra chegar. Ganhei. Quando eu fui pra final, do outro lado eu tinha o Rafael Abirrian. Sabia que era um cara explosivo, um cara finalizador. Que eu tinha que montar uma estratégia para poder ganhar dele, né? Mais uma vez a guarda me salvou, puxei pra guarda ali, começamos a lutar, sair na mão, ele ficava em pé, blá. E aí ele fez abriu uma vantagem na frente. Eu acredito, não, a luta 0-0, ele tomou uma punição. Quando ele tomou uma punição, eu falei, ele vai ter que abrir o jogo. E aí eu comecei a trabalhar para raspar. Bati para raspar, ele foi lá e jogou o bração no chão. Foi na hora que eu dei um bote, bum. Ele girou, quando ele girou, eu já caí, o braço dele encaixado mesmo. E aí me consagrei campeão internacional de Master. E aí começou a assada. Aí eu queria lutar tudo. Viajo no mesmo ano, ganhei todas as etapas da Federação do Rio. Viajo no mesmo ano para lutar o Mundial. Falei, pô, vou ser campeão mundial? Quero ser campeão mundial. Chego lá, pô, Mundial não adianta, é igual, pior do que jogar na loteria. Só gente braba. Fiz várias lutas, cheguei na final da categoria, perdi por uma vantagem, Guto Campo. Um lutão, faltando 4-2 na final da categoria. E eu falei, vou recuperar no absoluto. Magrinho, entrei de novo no absoluto. Fiz várias lutas, final do absoluto, novamente. Luta ganha ali, explodi errado. Ele entrou uma omoplata faltando 10 segundos para acabar a luta e me ganhou por uma vantagem. Fui vice-campeão mundial, categoria absoluta, 2017. Se passou 2018, eu não fui competir. Esperei 2019, eu voltei. E aí tive uma luta lá duvidosa, infelizmente perdi. Acabou. Aí eu falei, vou esperar, vou aguardar. E retornei em 2023, né? E aí de 2017 pra cá, eu perdi um aberto de verão e um open.
Depois eu ganhei todos os Open que eu competi, todas as etapas da federação, todas as competições que eu competi, eu ganhei nesse período aí. Até hoje, né, 2024. Aí começou a saga de ser campeão brasileiro na faixa preta. Terceiro lugar, 2018, terceiro lugar, 2019, 20 não teve. Não teve pandemia. Teve pandemia. Aí 2021 eu não fui. Eu não fui pro brasileiro. Aí comecei a me preparar e treinei o ano inteiro para lutar pro 2022. Né? E aí eu chego no brasileiro com 69 atletas. Isso é Master? Master 3. Master 3, 69 atletas. 69 atletas. Né? Lembrando aí que o Master precisa ser remunerado, não vamos esquecer não. O Master também come. E aí, falei, cara, 5 lutas para ser campeão. E começou. Aí tu olha, do meu lado eu tenho 2 pódios do ano anterior e do outro lado tem 2 pódios do ano anterior. E o problema não são os pódios em si, os problemas são os caras desconhecidos. Só que foi um ano abençoado, eu finalizei todas as minhas lutas até a semifinal. Inclusive o atual campeão brasileiro da época, eu finalizei também, né? E aí foi, assim, excelente. Cheguei na final bem, né? Fiz um campeonato brasileiro sem tomar uma vantagem. Fui campeão sem tomar uma vantagem. E graças a Deus na final eu ganhei de 2-0. Fui campeão brasileiro. Acho que foi muito importante. É um título que faltava, né? Dentro, assim, na faixa preta. E comecei o ano seguinte. Como tudo, ganhei todos os Open. 2024, ganhei todos os Open que eu competi, né? E viajei pro brasileiro e fiz 4 lutas duríssimas até chegar à final. A final ali não era da vontade de Deus. Perdi a final. E aí entra aquela história, e aí, como é que ficou sua cabeça? Perdi, faz parte da vida do atleta. Eu já tinha dito para os meus atletas que eu estava muito tempo sem perder. Isso ia acontecer. Então eu já tinha me preparado para perder. Falei, o que vai acontecer? Eu entrar no carro agora, tamanho energético, e voltar para casa, que segunda-feira tem que dar aula. Isso faz parte da trajetória, né? E aí, como que você passa isso para os seus atletas? Então, lidar com a derrota. Então, a derrota ela tem que fazer parte. Então a gente faz um treino ensinando a criança, primeiramente, que ele não ganha treino. Treino é treino. Eu treino com você, eu treino com outro coleguinha, eu estou treinando. Não importa se você me amassou ou se eu te amassei. Porque eu tenho que usar esse treino para botar na minha cabeça que eu posso ganhar como eu posso perder. Porque quando ele chegar na competição, ele saber canalizar essa adrenalina. Todo mundo vai tremer, todo mundo vai suar a mão, vai dar vontade do banheiro. Eu sinto isso até hoje. 25 anos competindo, eu sinto adrenalina até hoje, dor na barriga, frio, daquela pressão na cabeça. Mas é a coisa que eu faço, bem dizer, quase todo final de semana. E eu passo para eles, você competir bem, independente de ser campeão, é você competir bem. Tá alinhado com seus pensamentos. Tem uma forma de saber lidar com a sua emoção, controlar. Que perder faz parte. A gente ganhar ou perder faz parte na vida de um atleta, faz parte da vida. Eu falo para eles, quando você compete, você aprende a competir para a vida. Fazer uma boa prova na escola. Saber que se você tirar nota ruim, você está perdendo. Você não está perdendo para o seu coleguinha, você está perdendo para você. Porque a sua nota é igual o pódio do jiu-jitsu. Só tem um campeão. Se você é sua. Se você estiver treinando, estiver cumprindo, sendo um menino disciplinado, uma criança boa, o resultado vai acontecer. E como você enxerga o futuro da sua academia, das competições, dos seus negócios? Então, hoje eu vivo um sonho, né? Eu acho que não me arrependo de nada que eu fiz. Fiz parte de uma equipe por 21 anos, né? Sou grato ao meu professor, cara, aprendi muito que sou hoje. Sou grato a ele, com certeza, né? E hoje eu vivo um sonho, ser líder de equipe. Sou um dos líderes da equipe Tribos, né? Nós estamos no mercado há 4 anos, oferecendo trabalho de qualidade, né? Com as crianças, com os adultos.
Eu tenho um projeto social que é meu, que eu não abro mão, onde eu tenho criança 100% gratuita, que treino, onde eu dou o meu tempo, passando conhecimento para essas crianças. E a minha ideia, eu acredito, né, é que estou crescendo. Pouquinho, as pessoas estão vendo, umas um pouco mais, outras um pouco menos, umas estão tímidas, ainda não criaram a coragem, e outras já se acreditaram. Não, acredito. Ontem eu ouvi um podcast que o cara mencionou meu nome e o cara falou, pô, o Éder é bem conhecido. Eu nunca nem troquei ideia com o cara que tava falando do outro lado. Nunca nem vi pessoalmente. Então, as pessoas me conhecem. Eu acho que, graças a Deus, tenho honrado, como a Bíblia diz, honrado meu pai e minha mãe, né? Sendo um bom filho. E isso tem me dado bons frutos. E graças a Deus o trabalho está fluindo, nós estamos trabalhando. Nós temos um treino de competição que a gente treina todo dia, onde todo mundo que vem treinar deixa a vaidade lá fora. E a gente tem feito isso aí, as pessoas saem falando bem. As pessoas que vêm nos visitar saem daqui falando muito bem. Então é por isso que eu acredito que estamos no caminho certo. Sei que vamos errar bastante. Sei que vamos errar. Somos um grupo, somos 4 professores, líder, mas temos vários outros núcleos, né? Nós temos uma tribo no Parque Mataruna, que é o professor Alessandro, uma na Fazendinha, que é o professor Júnior, o outro lá no Condomínio 2, Iguabinha, que é o professor Walsh. Lá em Arraial estamos 3, que é o Arthur, o Trequinho e o outro professor que é aluno do Arthur, né? Então nós temos uma galera, temos bastante pessoas com a gente, temos bastante faixa preta treinando. Então quando você vê bastante pessoas treinando, você acredita que o trabalho está funcionando dentro daquela equipe. São muitos pais envolvidos, acreditando. Tem uma criança de 3 anos, tem uma criança de 2 anos que o pai já está ali. Pô, tô esperando completar 3 anos para botar ele na turminha. Então o pai já está tendo uma visão lá na frente. Hoje, graças a Deus, eu tenho o conhecimento de chegar para um pai e falar, pô, essa criança precisa fazer uma preparação física. Coisa que eu não conheci. Que hoje o atleta que não está preparado, o professor que não está preparado para preparar um atleta, ele vai sair perdendo. Agora, quando você começa a treinar uma criança de 9 anos, onde essa criança está fazendo a preparação física, voltada com um profissional de qualidade, que tem conhecimento na gestão infantil, isso também está fazendo o meu trabalho crescer, porque eu indiquei o pai, ele foi lá, procurou um profissional, e aquela criança está fazendo a preparação. Poxa, eu tenho um adolescente que hoje está com 14 anos, que em 1 ano de jiu-jitsu ele saiu da branca, faixa cinza, campeão brasileiro. Eu tenho outro adolescente que está treinando comigo 4 anos, primeiro brasileiro, 3º lugar brasileiro. E esse ano foi 3º de novo. Então eu falei, opa, o resultado está vindo. Eu tenho um atleta que perdeu uma competição até hoje por punição. Hoje ele luta no pesadíssimo, sendo que na categoria, são 2 na mesma categoria, falei, alguém vai ter que subir. E pra tu ver como é que a cabeça dos atletas tão bom, pô, quem tá melhor? Eu tô melhor, então você sobe. Eu fico na categoria de baixo. Ah, não é minha, é um time. Uma equipe, quando eu te entendo, você me entende, a gente discute um assunto e acha uma solução. Então, não é brigar. A gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que respeitar o direito do outro. Eu aprendi a ouvir, né? Você vai ficando maduro. Aí você perguntou, gestão da academia. Minha administração é minha esposa que toma conta. Todos os alunos. Até a gente, claro que a gente, na Adpress todo professor vai ter. Mas a ideia é a gente chegar a taxa zero. Como você chega a taxa zero? Quando você oferece um bom trabalho. Você oferece um bom trabalho. Eu falo que os meus alunos não tiram férias. Minhas férias é quando os alunos tiram férias. Qual é? Dia 25, 24, 25, lá tal, 30 e 31 de dezembro. E depois a gente está treinando. Então a gente busca, o pessoal fala, a minha hora vai chegar de tirar férias. Mas agora eu tenho que trabalhar. Eu estou engateando. Ah, você tem 25 anos de jiu-jitsu? Sim. Mas quanto tempo eu tenho de equipe? Eu estou reaprendendo. Eu quero aprender. Eu não tenho vergonha de aprender. Então, o jiu-jitsu ele te transforma. Te dá esse conhecimento. Mas você tem que ter humildade. Ou fala assim, a fisionomia é fechada. Faz parte.
eu fui moldado assim. Me moldaram em ser forte. Mas ser forte não quer dizer que você não saiba chorar. Você chora também. Então, isso faz parte de um professor de jiu-jitsu. Ter um legado, ter uma família, buscar o tempo todo algo melhor para alguém. Isso é importante. Você buscar algo melhor para alguém. Querer sempre o bem do próximo. É o que eu almejo a todos. Respeito e isso, crescer isso. Respeito dentro do respeito.